Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 22 de abril de 2023, 24, a gente tá falando 23 até hoje, né? Desculpa, eu ainda tô lá no ano passado. De 24 e vamos pro resumão do dia, né? De antemão eu peço para que, se vocês gostem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante para mim, até para divulgação do conteúdo aqui no canal, né? Daqui do canal. Se inscreva no canal para quem não é inscrito, ativem as notificações e vamos falar de mercados, né, minha gente? Hoje a agenda mais esvaziada em se tratando do que está por vir ao longo da semana e do que aconteceu na última e na penúltima semana, mas de qualquer forma tivemos movimentações aí que vale a pena comentarmos. Então, vamos abrir o panorama aqui. Deixa eu trazer esse panorama para cá para eu ver também. Pronto. Então vamos lá, começando como sempre, né, pelas bolsas da Ásia. As bolsas da Ásia fecham em sua maioria no positivo, tá? Refletindo aí uma recuperação do fim de semana que acabou acontecendo, minha gente, não só na Ásia, tá? Na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, né? Na medida em que nesse fim de semana, em se tratando de geopolítica, houve uma calmaria geral, tá? Lá no Oriente Médio. Então, assim, houve o a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? Houve o contra-ataque de Israel em relação ao último ataque que teve do Irã, houve, mas foi controlado. Depois disso não aconteceu aparentemente mais nada. Então, assim, até agora, até nesse instante, houve uma calmaria em relação a todas as preocupações relacionadas à geopolítica. Isso trouxe uma positividade para ativos de risco, mas vale lembrar que é uma positividade que não recupera totalmente as perdas envolvendo a geopolítica das últimas semanas, não, mas de qualquer forma não deixa de ser uma recuperação, tá bom? Em se tratando especificamente da Ásia, de ontem para hoje teve a decisão de juros lá da China, a de médio prazo e a de curto prazo. E os juros por lá permaneceram inalterados e o mercado já esperava isso. O mercado não esperava nenhum corte de juros por lá proveniente do Banco Central, o banco japonês, né? O banco chinês, né? O Banco Nacional Chinês. O mercado não esperava nenhum corte, também nenhum aumento, então não houve nenhum alvoroço em relação a essa decisão que aconteceu de ontem para hoje por lá. Vale lembrar, minha gente, que o último dado de PIB da China, ele veio muito bom, o que deu uma acalmada aí nas preocupações do mercado em relação aos medos envolvendo aí a economia da China, principalmente ao setor imobiliário por lá. Então, de fato, essa decisão de juros da China não fez preço no mercado, fez muito mais preço no mercado essa calmaria em relação à geopolítica por lá. Então, nós tivemos prioritariamente aí as bolsas por lá no positivo, tá bom? Quando a gente olha para commodities, minha gente, nós temos aqui o petróleo realizando parte da alta, e vale lembrar que ao longo do dia ele estava com uma queda um pouco maior, tá? Ele recupera parte dessa queda aqui, mas de qualquer forma está no campo negativo, tá calmo, tá estável, de novo. Não tivemos aí novas preocupações, pelo menos até agora, em relação à geopolítica lá do Oriente Médio, né? O que nós vimos aqui, na verdade, é uma queda um pouco mais abrupta do ouro, tá? Considerando que o ouro, principalmente nesses cenários de conflito, ele acaba sendo um ativo de segurança, a realização de parte, ele começou a fazer várias máximas históricas nas últimas semanas, né? Para quem acompanhou. Então, a realização de parte dessa alta expressiva que a gente viu no ouro nas últimas semanas aí também reflete a calmaria dos mercados, tá bom? O minério de ferro, ele se manteve, apesar de estar no campo negativo aqui, dentro de uma certa estabilidade, tá bom? A cotação de hoje de manhã era 866 e agora tá 864, se eu não me engano, e 500 aqui. Então, assim, ele teve uma leve queda em relação à sexta-feira, mas ainda assim permaneceu hoje o dia todo dentro de uma estabilidade aí. Já a gente fala sobre a Vale, que teve movimentações aí que não necessariamente tem a ver com a cotação do minério de ferro, ok? Bom, não tem aqui nesse panorama, minha gente, mas existem outras commodities, como por exemplo o cobre e o alumínio, que eles têm subido consideravelmente, tá? E elas estão muito relacionadas ao reaquecimento da atividade industrial nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, né? De um modo geral, o mundo está vendo um reaquecimento da sua atividade industrial. E a atividade industrial demanda por essas commodities, né? E aí a gente vê uma positividade também em relação a essas commodities, apesar de não ser mapeado neste panorama aqui em específico, mas eu tô trazendo a informação para vocês, tá?
Quando a gente olha para a Europa calma, positiva, dentro de uma estabilidade na medida em que não houve a escalada de novo dos conflitos geopolíticos lá próximo, tá? Vale lembrar que não tivemos nenhum indicador econômico relevante saindo na Europa hoje que pudesse fazer preço no mercado, é mais realmente os mercados respirando um fim de semana mais calmo, tá? Quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos, esse ensaio de recuperação também é devido a isso. Então, como eu comentei com vocês, de um modo geral, o mundo hoje respira aliviado, tá? E isso significa bolsas no positivo e isso significa um dólar mais calmo, tá? Quando a gente olha na cesta DXY, a gente tem um dólar dentro do 0 a 0. Ele ficou um pouco mais positivo hoje, no início da manhã, mas assim, pouco positivo também, tá certo? De qualquer forma, dentro de uma estabilidade. Agora ele praticamente zera, né? O DXY aqui, ele praticamente fica zerado no dia de hoje, sem nenhum driving específico, nem para alta nem para baixa. Quando a gente olha o dólar nos emergentes, minha gente, a gente tem um dólar aqui um pouco mais positivo nos emergentes, principalmente, de um modo geral, né? Principalmente pela movimentação dos juros dos Estados Unidos aqui, que agora eles zeraram, mas eles chegaram a bater 1% de alta no dia de hoje, tá certo? Então, os juros altos nos Estados Unidos, eles tendem nós falamos sobre isso ontem no vídeo também. Eles tendem a desestimular investimentos e atrair investimentos para países emergentes. E isso acaba pressionando nos emergentes o dólar para cima, tá? Mas na medida em que o dólar estava muito mais positivo nos emergentes, tá? Contra o peso mexicano ele chegou a bater quase 0,8% de alta, foi bastante. Na medida em que os juros dos Estados Unidos arrefeceram ao longo do dia, o dólar no mundo, né? Ele deu uma acalmada, mas ainda assim, dentro dos emergentes, de um modo geral, permaneceu no campo positivo. Com exceção do Brasil, né? Por aqui, na medida em que a gente assistiu aí um pouco do alívio dos juros, apesar de que agora, no final da tarde, eles acabaram positivando de novo, mas pouco, né? Mas na medida em que a gente teve uma calmaria aí em relação ao mercado externo, tá? Hoje não houve nenhuma surpresa na fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele foi anunciar o programa de crédito de micro e pequenas empresas. Não houve nenhuma surpresa em relação a isso. Também a gente teve no dia de hoje o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Brasileiro, falando, dando algumas entrevistas aí, alguns eventos que ele participou, em que ele trouxe aí mais do mesmo, preocupações em relação ao fiscal, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a questão do diferencial de juros, a questão da autonomia do Banco Central, a questão do câmbio ser da livre oscilação, eu esqueci a expressão para isso, enfim, ele trouxe mais do mesmo aí, então de qualquer forma o mercado estava até mais calmo, o dólar, né? Tava até mais dentro da neutralidade antes dessas falas, mas depois dessas falas ele acabou cedendo. Vale lembrar, minha gente, que o dólar aqui no Brasil, ele subiu muito, muito, muito mais do que o dólar no restante do mundo, pelo menos nos pares comparativos que fazem sentido pra gente, tá? Então também nada mais justo que uma realização pequena, inclusive pro tanto que ele subiu, né? Nada mais justo do que uma pequena realização aí no dia de hoje, que é um dia mais calmo para os mercados, tá certo? No vídeo de ontem eu até mostrei para vocês que o dólar no ano, no acumulado do ano, o dólar aqui do Brasil ele tá subindo 7%, alguma coisa próxima disso, enquanto, por exemplo, que no peso mexicano não tá subindo nenhum. Tudo bem que tem a questão ali do nearshoring, que acaba contribuindo para a entrada de capital no México, mas ainda assim não deixa de ser um comparativo emergente importante pra gente, tá? Então hoje a gente teve uma realização do dólar aí no Brasil, na medida em que houve um alívio aí dos juros brasileiros, apesar de que os juros brasileiros no final das contas acabaram fechando hoje no campo positivo, mas o dólar, gente, ele se descorrelacionou muito do mercado externo aqui no Brasil, muito mais do que a descorrelação, por exemplo, dos juros, tá certo? O delta foi muito maior do que a bolsa também, enfim. E a nossa bolsa, ela acaba fechando aí dentro de uma certa estabilidade, apesar dela ter ficado um pouco mais positiva no dia de hoje, tá? Quem sustentou essa positividade do Ibovespa hoje, principalmente foi a Petro, né? Eu havia comentado com vocês ontem que no fechamento do mercado de sexta-feira, soltou-se uma nova nota de que a Petrobras faria a distribuição de 50% dos dividendos extras lá, extraordinários, né? E aí a gente precisava ver a reação do mercado hoje, se ele ia ver isso como um copo meio cheio, do tipo, olha, eu achei que eu não ia receber nada, então tô recebendo 50%,
ou se ele veria isso com um copo meio vazio, do tipo, rolaram rumores na sexta-feira de que seria 100%, agora vai ser só 50%, enfim. Fato é que o mercado olhou isso com bons olhos, né? Para quem não ia distribuir nada, que foi, né, anunciado há um tempo atrás, 50% já tá bom, então trouxe positividade para a Petro, mesmo num cenário de petróleo negativo. Se vocês observarem bem, os pares da Petro na nossa bolsa estão no campo negativo, seguindo a movimentação do petróleo, mas a Petro surfa essa positividade dessa notícia dos dividendos extraordinários e os rumores em relação à saída do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, elas diminuíram, porque ainda teve isso nas últimas semanas, né, de que ele sairia, não sairia, havia um desgaste com o governo Lula, não havia, enfim. Toda essa discussão gerou rumores aí de que a empresa estava vivendo um momento de crise. E aparentemente esses rumores da saída do presidente se acalmaram. Isso também trouxe uma positividade para a Petro aí, que tá agora, ela fechou aí com 2% de alta, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, eu tô ficando descabelada aqui, que a gominha tá soltando meu cabelo. Bom, por fim, sim, eu ia comentar com vocês em relação à Vale também. A Vale hoje ela fecha dentro de uma estabilidade levemente negativa, mas assim, praticamente no 0 a 0, mesmo com rumores aí de que o governo estaria disposto a mudar algumas regras do setor para incentivar a produção de minério. E assim ele captaria mais recurso, né? Imposto em cima disso. Enfim, fato é que o mercado até esperava uma reação pior de todo o setor, do setor como um todo, não só da Vale, né, na medida em que a extração do minério, ela aumenta ou diminui conforme demanda, e geralmente demanda externa, demanda vinda da China. Tem demanda, tem extração, não tem demanda, não tem extração. Na medida em que você muda as regras do setor, obrigando o setor a gerar mais minério, mesmo não acompanhando a curva de demanda, tenderia a ser não ser benéfico aí para as empresas que produzem minério no Brasil, tá? Mas não houve um estresse a princípio em relação a esse tema, tá certo? E a Vale fechou aí dentro de uma estabilidade. Quem brilhou de fato na nossa bolsa hoje foi a Petrobras, mantendo a nossa bolsa no campo positivo. Tá? De resto, a gente teve setor bancário mais negativo no dia de hoje, mineração também, enfim. E o dólar aí cedendo finalmente depois das altas monstras, absurdas, em que ele teve nas últimas semanas aí, né, os movimentos mais fortes das últimas semanas, certo? Bom, minha gente, essa semana, assim, hoje em relação ao que está por vir na semana, não aconteceu praticamente nada, nos mercados a não ser a calmaria, né? Mas essa semana vou reforçar aqui que nós temos IPCA 15 aqui no Brasil, PCE nos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos. Vale lembrar que o PIB que vai ser divulgado na quinta-feira dos Estados Unidos se trata do PIB de 2024, tá? Porque até então a gente estava vendo dados ainda do ano passado. Então, por mais que o PIB seja um dado atrasado ainda, né? Ele é um indicador econômico atrasado, considerado atrasado. Ainda assim, nós já estamos falando de dados de 2024, o mercado vai olhar para isso com calma. Então, hoje foi um dia de agenda esvaziada, agenda geopolítica, de indicadores econômicos, de falas, né? De política em Brasília. Então, foi um dia calmo. E um dia calmo acabou trazendo positividade para o mercado de um modo geral, certo? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, deixa eu voltar para a tela grande aqui para dar tchau para vocês. Eu e a família mercado financeiro aqui. Então é isso, tá? Espero que tenham gostado, se gostarem deixem um like, deixem um comentário aqui também para eu ficar sabendo que vocês gostaram, ou se tiverem dúvidas, ou se tiverem algum comentário, se tiverem algo a acrescentar, tá? Esse é um ambiente saudável para a gente poder fazer isso juntos, não é isso? Então pronto, eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo e tchau, tchau. Boa noite.